Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês na noite de hoje. Meu nome é Angélica Belasco, eu sou colaboradora do Centro Espírita Irmãos da Nova Era e venho hoje conversar com vocês através de um convite feito pelo Sr. Marco Antônio, do Centro Espírita Irmã Sheila, e vamos conversar hoje sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há muitas moradas na casa de meu Pai. E para isso, e antes de iniciarmos essa conversa, nós vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e aos espíritos amigos que estão sempre ao nosso lado, sempre nos impulsionando, sempre nos impulsionando para a felicidade e para a evolução. Então, o tema de hoje tem muito a ver com a evolução e o mundo em que habitamos. Então, vamos agradecer ao nosso Pai a oportunidade de estarmos vivos, a oportunidade de estarmos encarnados, buscando esse progresso que está dentro de nós. E que assim seja. Então, eu trago uma pergunta aqui, que está no Livro dos Espíritos, onde é a casa de nosso Pai, Não está exatamente assim a pergunta, mas eu a transformo desse jeito. Onde é a casa do nosso Pai? A casa do nosso Pai é o universo. E o universo ele é composto por todos os mundos, animados e inanimados, os astros e os fluidos que preenchem. Então, a casa do nosso Pai é uma casa em que acolhe todos nós, Todos os mundos sendo habitados, acolhe a todos os seus filhos. Por que existiria a necessidade de inúmeras casas, Por que é necessário muitas moradas na casa de nosso Pai? Justamente porque nosso Pai é amor puro, Nosso Pai é bondade pura. E Ele permite que cada um de nós esteja no mundo que tem as condições necessárias para a nossa evolução, nosso crescimento, nosso adiantamento espiritual. Então não seríamos capazes de estarmos em mundos menos ou mais evoluídos do que nós mesmos, Nós geralmente estamos nos mundos que nos acolhem e que permitem as oportunidades necessárias ao nosso crescimento. Então a gente nunca deve esquecer que nós somos iguais perante Deus, Então não existem espíritos privilegiados e que já foram diretamente habitar os mundos evoluídos. Todos nós iniciamos do mesmo ponto. As nossas escolhas, os nossos caminhos, somos nós mesmos que escolhemos. Nós temos o livre-arbítrio, que também foi um instrumento nos dado por nosso Pai, em sua imensa generosidade, e que Ele permite que nós façamos nossas escolhas. Então, os mundos estão aí para que façamos as nossas escolhas. Nós seremos mais felizes e mais puros à medida que as nossas escolhas forem as mais adequadas, as escolhas realmente voltadas aos ensinamentos que Jesus nos trouxe e que nos deixou como exemplo. No Livro dos Espíritos, na pergunta 55, diz assim: todos os globos que circulam no espaço são habitados? E vejam que resposta interessantíssima. Sim, e o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Vejam que nossa presunção, ou de muitos acharem que somente a Terra é habitada, ela inexiste, Todos os mundos são habitados à medida que Deus assim permite e entende que seja necessário. Entretanto, todos os espíritos nascem com uma sementinha divina que nos impulsiona para o progresso. E o progresso ele está muitas vezes relacionado aos nossos anseios, às nossas necessidades de justiça, de amor, de conhecimento, de segurança. À medida que nós buscamos por esses anseios, nós vamos progredindo, nós vamos evoluindo, E quando dizemos que um mundo é evoluído ou inferior, isso é muito relativo. É relativo por quê? Porque depende do ponto de vista. Então, se nós olharmos aqui a Terra, Nós estamos encarnados no planeta Terra. A Terra é inferior ou superior a que mundos? Então, depende do nosso grau de evolução, do nosso planeta, para que possamos avaliar se ele é inferior
ou superior a outro mundo, né? E entre os mundos inferiores e os superiores existem inumeráveis graus de outros mundos, em que a organização do mundo é diferente, em que o aperfeiçoamento dos corpos é diferente, os sentidos que os espíritos usufruem são diferentes, a forma de locomoção, a forma de transmissão de pensamento. Então, quanto mais evoluídos ou menos evoluídos, essas características variam. Então, vamos dar, por exemplo, a organização no sentido de justiça. Então, um mundo que é mais evoluído e que com isso é mais organizado, ele tem um senso de justiça diferente. Na Terra, ainda escutamos o termo brechas da lei. Então, como que a justiça terrena permite brechas na lei? As brechas na lei são justamente as injustiças que ainda existem, né? Então, duas pessoas que estão sendo avaliadas ou processadas por terem cometido o mesmo delito, elas podem ter penas diferentes. Por quê? Por causa das brechas da lei. Então, a justiça ela não é ainda pura no nosso mundo, né? Didaticamente, nós podemos dividir o mundo em algumas classificações. Então, nós temos os mundos primitivos, os mundos de expiação e provas, os mundos de regeneração, mundos felizes e mundos celestes ou mundos puros, divinos. Nos mundos primitivos estão aqueles espíritos que estão encarnando pelas primeiras vezes, estão desenvolvendo os seus instintos, estão aprendendo as noções de justiça, de injustiça, de bem e de mal, estão realmente engatinhando, são crianças, né, no início de suas vidas. À medida que fazem suas escolhas, vão progredindo ou vão se mantendo no mesmo mundo. Enquanto necessitarmos daquele mundo, daquelas condições, nós permaneceremos neles. Já os mundos de expiação e provas são os mundos em que estão os espíritos ainda muito arregados a paixões, ao egoísmo, à vaidade, e com isso nós temos condições mais rudes de vida, os nossos corpos são mais complexos, mais pesados, as nossas limitações em relação a pensamentos, a formas de desenvolvimento, tanto tecnológico quanto intelectual, elas são mais rudes e as conquistas têm muito mais dificuldades para serem alcançadas. Nesses mundos, que é o nosso mundo, o planeta Terra é um mundo ainda de expiação e provas, caminhando para a regeneração. Nesses mundos ainda temos as necessidades das doenças, das dores, dos sofrimentos, porque através dessas oportunidades, não vamos chamar de sofrimentos de forma nenhuma, é através dessas oportunidades que nós passamos a valorizar os contrários. Então, se eu tenho uma doença, eu valorizo a saúde. Se eu estou na escuridão, no sofrimento, eu valorizo a luz, eu valorizo a paz e a tranquilidade, né? Então, Deus nos proporciona oportunidades que por muitas vezes parecem um sofrimento, parece até um esquecimento divino, né? Nós podemos até calcular como fomos esquecidos. Jamais, jamais isso aconteceria da parte de nosso Pai, que é pura justiça e bondade. Temos ainda os mundos transitórios, que são os regeneradores, que é um mundo que, apesar dos espíritos ainda apresentarem algumas deficiências, algumas limitações, ainda estarem atrelados a algumas formas de atitudes inadequadas, ele é um mundo que tem mais possibilidades, né? Um mundo em que o bem está mais próximo a cada um, onde as pessoas têm melhor e maior senso de justiça, onde existe maior solidariedade, onde os espíritos conseguem se desenvolver com um pouco mais de oportunidades felizes, digamos assim. Já nos mundos felizes, são os mundos em que o bem começa a imperar. Então, os espíritos ali presentes, eles são solidários, eles estão eles se importam mais com o próprio desenvolvimento, eles buscam serem espíritos mais puros
e eles não se atrelam a comparações, a sobrepor um outro irmão, né? Então, os mundos felizes, eles também possibilitam mais beleza, mais leveza, mais instintos não, mais sentidos apurados do que os mundos que os antecedem, que são os regeneradores. E por fim, os mundos celestes ou divinos, onde habitam sim os espíritos aí evoluídos, que passaram por todos esses estágios. Eles não foram colocados lá imediatamente após a sua criação, eles passaram por todos esses estágios e conquistaram a oportunidade, e por mérito e por trabalho e por muito esforço atingiram esses mundos celestes. Inclusive, muitos deles, né, estão sempre em trabalho a favor de todos os outros que necessitam ainda da colaboração, né, para que possam evoluir também. Aquelas pessoas que permanecem no mal, né, elas vivenciam experiências prolongadas de sofrimentos em mundos inferiores. Então, assim, volto a dizer, tudo está atrelado às nossas escolhas. Tem pessoas que se comprazem no mal, tem pessoas que têm prazer em ver o irmão prejudicado, ou até praticam atos para prejudicar o outro. Então, esses espíritos, eles permanecem em mundos inferiores porque eles nem se adaptariam a mundos melhores, porque eles não se encaixam, eles não estão preparados para viver um mundo superior. Ele está no nível exatamente que ele necessita. À medida que vamos evoluindo, os nossos corpos encarnados, eles são mais aperfeiçoados, e assim por diante, até os mundos superiores, onde você não tem mais o corpo, né? Você está extremamente purificada, a matéria é essenciada, né? Então, os corpos são aperfeiçoados, purificados, mais embelezados, existe mais luz, porém a forma humana prevalece, só que ela é mais iluminada conforme as impressões interiores que cada um emite. As doenças e as deteriorizações não existem nesses mundos, né? Os sentidos são muito sutis, a locomoção é mais rápida e fácil, depende simplesmente da vontade. O espírito se transporta conforme ele tem a vontade, ele não tem um corpo mais para ser arrastado, para ser conduzido, né? O homem, ele não é mais dominado pelas ambições, ele tem sempre a intenção, a vontade de evoluir. Então não existe mais a ambição de dominar, a ambição de guerra, de que um país é melhor que o outro, de que um espaço, de que uma pessoa é superior a outra, uma profissão é melhor que outra, né? Eu sempre me lembro de uma frase maravilhosa de Madre Teresa de Calcutá, que ela diz que se sua atividade é descascar batatas, descasque da melhor forma possível. Então aí a gente mostra que assim, todos somos importantes nos mundos, em qualquer mundo, só que a visão do nosso vizinho muitas vezes não é essa. Então isso estabelece onde devemos estar, enquanto estamos menosprezando o nosso irmão, enquanto estamos vivendo e alimentando as nossas vaidades e orgulho, nós permanecemos em mundos inferiores. À medida que evoluímos, entretanto, nós não regredimos. Muitas vezes os espíritos mais evoluídos, eles retornam a mundos inferiores ou menos inferiores do que aqueles que eles já merecem, como forma de solidariedade. Então eles vêm até nós nos ajudar, nos inspirar, dar exemplos, realmente vêm dar a mão àquele irmão que ainda está em estágio mais inferior, né? Nos mundos evoluídos também, a infância ela é bem mais curta, não existe a necessidade de infância. Porque o que é o período da infância? O período da infância é aquele período onde existe a possibilidade, através da nossa inocência, através da nossa delicadeza, de serem imprimidos novas impressões, né? Através da educação, através do amor que cada um recebe, você vai passando
uma infância mais longa ou mais curta, conforme a necessidade das impressões nesse espírito. Então, em mundos evoluídos, a infância é bem menor, entretanto, a vida também é mais longa. Só que a transição, né, a passagem para a morte ou para o desencarne, ela é considerada uma transição feliz. Entende-se nesses mundos mais evoluídos que a passagem é uma oportunidade, significa e simboliza, como nós todos deveríamos entender, que aquela etapa já se encerrou, já aprendemos, já nos desenvolvemos o quanto foi necessário naquela encarnação, então a etapa seguinte virá. Então essa transição é uma transição tranquila, sem sofrimento, não existe o sofrimento da morte, o sofrimento da deteriorização do corpo, né? Os horrores que temos em relação ainda à deterioração do nosso corpo, ainda somos bastante apegados a eles. Nesses mundos evoluídos isso não acontece e tudo é muito mais purificado, o entendimento e as percepções são mais clareadas. As relações entre os povos que habitam aquele mundo, elas são amigáveis, jamais perturbadas por ambições, por dominações, por guerras, né? Existe o senso comum da evolução, existe o senso comum de que a justiça precisa ser feita e que ela é feita, né? Os cargos, as pessoas os espíritos que ocupam cargos, eles ocupam por mérito. Por quê? Porque eles já provaram e são a purificação encarnada, né? Então, somente a superioridade moral e intelectual determina essa condição. Como eu disse, a autoridade é sempre respeitada porque decorre do mérito e é sempre exercida com justiça. Então, não existem competições, não existem eleições. Cada um assume o cargo ou assume a posição conforme seja necessário e conforme ela tenha competência para isso. Então, volto a falar, os mundos evoluídos não são privilégios de ninguém. Todos nós podemos ascender a esses mundos e com certeza atingiremos esses mundos. A velocidade com que a gente vai depende de cada um, como eu já disse, mas é a nossa meta, é o nosso objetivo, e essa meta, esse objetivo foi colocado dentro de nós no momento em que fomos criados. Nós fomos criados para o progresso. Então, todos temos as chances, todos temos as oportunidades, a todos nós cabe trabalharmos e perseverarmos para alcançar o que nos aguarda. Então, meus irmãos, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui novamente, de trazer um pouquinho essa discussão, que os mundos, falamos bastante dos mundos inferiores, mundos elevados, mas nós somos ou inferiores ou mais elevados, conforme a nossa escolha, a nossa vontade. Eu insisto nesse ponto. Todos nós temos oportunidades, todos nós passamos por sofrimentos e todos nós temos formas de enfrentar o sofrimento. Tem aquele indivíduo que está doente e que tem uma visão positiva e que tenta tirar o melhor daquela situação. E tem o outro indivíduo que está doente, que maldiz, que se sente injustiçado, que não consegue perceber tudo de bom que aquilo pode lhe trazer. Então, novamente, vamos confiar em Deus, confiar nesse Pai maravilhoso que nos criou para sermos felizes. Assim como os mundos em que vamos habitando também tendem a ser cada vez mais felizes. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir. E vamos encerrar esses momentos de conversa, pedindo ao Pai que nos ilumine, que nos direcione para a nossa evolução, aquela que merecemos, né? Que possamos ter uma visão mais positiva da nossa vida, que possamos agradecer, ser gratos a tudo
tudo e a todos que nos cercam, a tudo que nos acontece, porque são as nossas oportunidades. Então, mais uma vez, eu muito obrigada e fiquem com Deus.